Olá, Nutri! Seja bem-vindo a mais uma live de aquecimento da Semana da Nutri Infantil de Sucesso. Em todas essas lives, eu estou te mostrando como você, Nutri, pode viver de nutrição infantil, atender com segurança e confiança e ser bem paga por isso. E nessa semana a gente falou de diversos assuntos. Na segunda-feira a gente falou sobre como trabalhar, né, e como prestar serviços na área da amamentação. Ontem a gente falou como funciona o acompanhamento nutricional de um bebezinho e hoje nós vamos falar sobre como funciona o acompanhamento nutricional de uma criança e adolescente. Se você ainda não se inscreveu na Semana da Nutri Infantil, por favor se inscreva, que você vai aprender a como verdadeiramente viver trabalhando com o que ama. Bom, eu queria contar, né, que desde a faculdade eu me via trabalhando com crianças, mas o meu primeiro contato na faculdade até hoje me influencia nos atendimentos. Então, o que eu aprendi lá na quinta fase, na sexta fase da faculdade, até hoje influencia nos meus atendimentos. O que eu fazia na faculdade, né? A gente participava de um projeto onde a gente ia nas escolas, a gente fazia avaliação antropométrica de todas as crianças das escolas que a gente acompanhava. E aí a gente percebia, a gente analisava quais crianças estavam precisando de acompanhamento nutricional. Né? Nós éramos estudantes, fazia parte de um projeto, né? Nós tínhamos professoras supervisionando a gente. Mas aí a gente via, né? Tanto de acordo com os hábitos alimentares, quanto de acordo com sobrepeso, obesidade, né? Pressão. A gente tinha também uma estudante de enfermagem que media a pressão das crianças. E aí a gente fazia um compilado dessas crianças e a gente, então, percebia, não, essa aqui a gente vai ter que começar a acompanhar. E aí, depois que a gente escolhia as crianças que a gente ia acompanhar lá na faculdade, a gente ia quinzenalmente, onde a gente tirava as crianças da sala por 5 minutinhos, 10 minutinhos, para que a gente pudesse conversar com elas a respeito de hábitos saudáveis, né? Então hoje, por exemplo, como eu faço acompanhamento quinzenal, nossa, tá dando uma sombra aqui. Como eu faço acompanhamento quinzenal até hoje, é devido a essa experiência que eu tive lá na faculdade, que eu vi que valeria muito a pena. Deixa eu só ligar o ring light, que a luz não tá legal, só um minuto. Não sei se melhorou, acho que deu uma melhorada. Então, por exemplo, até hoje eu faço esse acompanhamento quinzenal, é isso que a gente vai conversar por aqui. Uma outra coisa que eu aprendi ali ainda na faculdade foi: não adianta fazer dieta, né? Com criança a gente não faz dieta, com criança a gente trabalha hábitos, com criança a gente precisa conversar, ainda mais quando fala mais ali de adolescentes ou pré-adolescentes, aquelas ali já com 8, 9, 10 anos. A gente pode sim conversar bastante com a criança e mostrar a importância, né, dessa mudança de hábitos, o porquê, o motivo dessa criança estar ali com a gente. Eu queria começar essa live com um feedback de uma mamãe, né? Ela tirou a foto, a gente estava fazendo a nossa 10ª consulta e ela colocou assim: sabe aquela pessoa incrível? Pois é a Bluma, né? Ela me marcou. Deia, só temos a agradecer por esses 10 meses juntos. Por momento, achei que não seria possível conquistar os objetivos traçados durante esse período. Presta atenção que a gente vai refletir sobre esse feedback, tá? Só que você, com esse jeito, calma, criatividade, divertida, faz com que todos fossem realizados de forma leve. Só gratidão. Esse feedback não é para ficar puxando o meu saco, é para vocês perceberem. Olha só quanto tempo a gente ficou juntas. 10 meses. 10 meses. Então, quando a gente recebe uma criança, no caso, essa criança que chegou para mim com sobrepeso, uma consulta não vai adiantar.
né? Uma consulta não vai fazer milagres. E por que que essa mãe resolveu aderir ao meu programa nutricional de 10 consultas? Porque já na primeira consulta ela entendeu a importância, né, de um acompanhamento mais prolongado para que a gente realmente tivesse os resultados que a gente teve, né? Então, olha só, ela mesma falou, eu achei que não seria possível conquistar os objetivos traçados. Então, na primeira consulta, a gente pensou em todos os objetivos do nosso acompanhamento, né? Porque por que um pai vai chegar e vai comprar 10 consultas? Nossa, se ele não sabe nem qual o objetivo das consultas, ele não sabe nem o que a gente vai fazer ali na consulta, né? Então, tudo tem que ser alinhado na primeira consulta, tudo tem que ser muito bem explicado, né? Para que os pais entendam o porquê de comprar 10 consultas e o que vai acontecer nessas 10 consultas. E aí ela falou, né, que de uma forma leve, né, eles conseguiram todos os objetivos. E realmente, assim, a gente conseguiu todos os objetivos. Foi muito legal, essa pacientinha é muito especial para mim, né? E é importante, eu vou ativar aqui os comentários, e é importante falar sobre esse caso porque, olha só a palavra da mãe, foi de forma leve. E para a criança tem que ser de forma leve. Para a criança, não adianta a gente... É meio que assim, meio que a gente tem que esquecer o que aprendeu na faculdade, né? De ficar calculando, de ficar pesando a toda consulta. A nutrição infantil, se você está entrando na nutrição infantil agora, é diferente o acompanhamento. É um outro mundo, né? É um mundo que precisa ser leve. A criança não pode perceber que ela está passando por uma nutricionista. Ela tem que perceber que você está ali como uma nova amiga dela, né? Nós somos melhores amigas, ela vem aqui, a gente se diverte e de repente e por consequência ela muda os hábitos, né? E eu tenho uma forma de fazer os meus atendimentos, aqui tem até uma outra fotinho, e é a forma como eu peço assim, que a maioria das nutris faça, né? Que não seja você numa cadeira, numa mesa e o pacientinho do outro lado. Não, né? Sente no chão ou tem uma mesinha, né? E esqueça os papéis e esqueça... como é que eu vou dizer assim? Esqueça as orientações padrões, sabe? Fique de olho por olho com a criança, converse com a criança e entenda a criança, preste atenção na criança e faça práticas na consulta. A criança precisa entender de forma prática, só teoria não adianta, tá certo? Então, atendimento de crianças, e aqui no caso já é até um pré-adolescente, tem 11 aninhos, ela tem que sair dessa consulta assim, uau, eu aprendi isso hoje. E isso ele aprendeu com a prática que vocês fizeram e não com que ficaram conversando e lendo papel e no computador, você no computador prescrevendo. Isso não adianta para criança, tá? Então, se você está aí entrando no mundo da nutrição infantil, é estudante, trabalha em outro nicho, mas não é feliz, gente, ser nutri-infantil é muito bom. As consultas, assim, eu atendia gestantes, né? E foi o máximo de adultos que eu atendi, porque desde que eu me formei eu queria ser nutri-infantil. E eu saía das consultas com gestantes um pouco pesada, assim, sabe? Era uma consulta pesada, era uma consulta de muita informação. E aquilo não me fazia feliz. E eu saio das consultas com criança foi tão legal, foi tão leve, foi tão divertido, sabe? Então, se você é desse tipo de nutri, se identifica aí comigo, que não gosta de ficar planejando dieta, que não gosta de ficar dizendo pode, não pode, que não gosta de ficar atrás de um computador, seja bem-vinda ao mundo da nutrição infantil. E aí, eu quero conversar aqui com vocês, né? Será que os pais procuram nutri infantil?
será que vai adiantar eu estudar, eu me aprofundar, eu montar as minhas consultas, eu montar os meus materiais lúdicos? Será que vai adiantar eu me divulgar como Nutri Infantil? Será que vai adiantar eu ficar vendo essa live onde a Deia vai falar sobre como atender crianças e adolescentes? Eu vou ter quem atender? E aí eu quero contar a história. A Mari vai estar aqui semana que vem, mas eu acho que muita gente vai se identificar com a história da Mari. A Mari, deixa eu achar aqui. A Mari, ela era uma nutri recém-formada, que sempre quis a nutrição infantil, mas de repente surgiu uma oportunidade dela trabalhar em um restaurante, carteira assinada, quase 3 mil reais, né, o piso. Poxa, para uma recém-formada, cara, é o piso salarial, 3 mil reais, nossa, eu quero aquela coisa toda, né? E aí, quando ela me contou que ela tinha aceitado esse emprego, deixa eu parar de compartilhar aqui. Quando ela me contou que ela tinha aceitado esse emprego, o que me veio na cabeça? Ela não entendeu o potencial da nutrição infantil. Ela ainda não está confiante que a nutrição infantil pode dar isso ou muito mais para ela, e ela trabalhando muito menos. Porque o piso salarial é ótimo, é 3 mil reais. Quem não quer 3 mil reais? Mas na maioria das vezes a gente tem que trabalhar de segunda a sexta, ou tem que trabalhar de segunda a sábado, e tem que bater ponto. E às vezes é num trabalho que a gente não gosta. E aí eu peguei e mandei um áudio pra Mari. Primeiro a gente se encontrou lá na reunião e todo mundo deu a opinião. Mari, acredita, nutrição infantil, vai, é isso que você gosta, vamos lá e tal. E aí ela ficou meio assim. Aí eu vi que ela não tomava uma decisão por ela. O que eu fiz? Mandei um áudio. Mari, pensa com carinho. Aproveita que você é nova, você não tem muitos boletos para pagar, você não sustenta um filho, acredita na nutrição infantil, você consegue. E aí, umas 2, 3 semanas depois, ela tomou a decisão e pediu demissão. E aí, ela fez o seu primeiro atendimento na nutrição infantil, depois de pedir a demissão. E aí ela colocou assim: depois que eu finalizei, chorei tanto porque lembrei do áudio que você me mandou quando eu pedi demissão. Eu nem sei como agradecer, você fez uma diferença imensa na minha vida. E aí eu perguntei para ela: conseguiu vender mais consultas? Ela falou: consegui vender. A mãe quer que ele vá toda semana. O primeiro paciente dela, após ela pedir demissão, a mãe gostou tanto da consulta que pediu que ela fosse toda semana. E aí ela mandou essa fotinho aqui, né? Registro pré-primeiro atendimento presencial, o primeiro atendimento dela, né? Ela é linda, tem uma carinha de novinha igual a mim, então ela já estava ali organizada, acredito que bem tensa, né? Com a situação. E depois ela mandou essa foto aqui, vamos ver se eu acho, do pós-atendimento dela, já a bagunça, e ela já com a mãozinha pra cima e dizendo que deu tudo certo, que a criança interagiu demais. E imagina se ela não tivesse me ouvido e ouvido toda a família. Ela não estaria feliz hoje. E não parou por aí. Depois ela mandou assim, deixa eu ver aqui se eu acho. Ela sempre atualiza, né, as conquistas dela. Oi meninas, compartilhando mais uma conquista. Já consegui 3 pacientes para essa semana. Ou seja, ela tem um paciente semanal e conseguiu mais 3 pacientes. E isso assim, ela acabou de começar a divulgação dela, né? Aqui ela mandou os cartõezinhos dela, aqui ficou grande. Mas assim, o que eu quero com essa história, ela vai vir semana que vem aqui para contar um pouquinho melhor para vocês. Eu acredito que aqui tenha muita nutri que também está insegura, ou porque já tem um emprego, como ela tinha ali, né, o valor ali fixo todo mês, ou porque acreditar, não, eu sou recém-formada, então primeiro eu vou arrumar um emprego, depois eu vou atender criança. Gente, os pais estão precisando da gente, os pais estão querendo a gente, né? Então, assim, a gente vai falar melhor isso na semana da Nutri Infantil de Sucesso.
mas a demanda só aumenta. Só esse ano eu fui 4 vezes na televisão. A mídia está querendo que nutricionistas infantis falem. Por quê? Porque a gente sabe que a demanda só aumenta. Então, quando a gente fala de atendimento de crianças e adolescentes, a primeira coisa que eu queria falar aqui é que sim, tem crianças para atender, os pais estão querendo, e se você fizer um bom atendimento, os pais vão querer mais de uma consulta. Os pais vão querer você por mais de uma vez. Olha só a Kélita. A Kélita que com uma criancinha fechou um valor de R$ 1.100 para um único paciente. R$ 1.100 para um único paciente, atendendo uma vez por semana, gente. Por que que a gente vai ficar à mercê de carteira assinada? E olha só, deixa eu mostrar aqui mais um exemplo. A Nawame, ela mandou tão animada. Olha só, meninas, meu coração tá pulando, eu quase não dormi ontem, fechei um pacote, né? Mas na verdade é um programa, a gente não pode falar pacote, de 5 consultas no feriado e hoje fechei mais um. Então, de um dia para o outro, ela fidelizou 2 pacientes. E ela tem como contar com esse dinheiro, porque esse dinheiro vem de uma vez só e já garante aquele salário, né? Então, assim, façam as contas. Se você está aí recebendo R$ 3.000, que é o piso salarial, se você conseguir 3 pacientes e vender um programa nutricional de R$ 1.000, que é um programa ali pequeno, geralmente, você já fez o salário de um emprego que você trabalharia de segunda a sexta-feira. Entendem? Então é qualidade de vida. E aí vamos lá, como que a gente vai atender essa criança? O principal é entender a frequência, né? Quando a gente fala de crianças pequenas, a criança começa a partir de 2 anos, né? 2 a 10 anos. Claro que tem ali a fase do pré-escolar, que é até 6 anos, né? Mas falando da fase do pré-escolar, geralmente, o que acontece? As crianças vêm mais para o consultório com demanda de seletividade alimentar, que é o tema da live de amanhã. Então, eu não vou me ater a esse conteúdo hoje. A gente vai conversar sobre seletividade alimentar e sobre terapias alimentares amanhã, tá? Então, o foco da aula de hoje é basicamente, por isso que eu coloquei crianças e adolescentes, é basicamente essas crianças que vêm a partir dos 6 anos, né? E chega ali até os 10, 11, 12 anos. Teve uma pergunta aqui, a partir de que idade você atende? Michele, desde que o bebê saiu da barriga da mãe, tá? Porque eu atendo a amamentação, depois eu atendo introdução alimentar e atendo crianças. Agora, até que idade eu atendo? Geralmente até seus 12, 13 aninhos, né? Porque geralmente 14, 15 já é mais motivos estéticos, que não é muito a minha praia. Daí geralmente eu recomendo um nutriesportivo, algo assim, que o pessoal vem, né? Que já começa a academia, aquela coisa toda, aquela vaidade de adolescente, tá? Então, assim, quando a gente atende a partir dos 6 aninhos, que vem com quais demandas? Geralmente a demanda tava indo no pediatra, foi ali naquela consulta anual, e aí perceberam que a glicose estava alta, perceberam que o triglicerídeo estava alto, o colesterol estava alto, o pediatra fez o quê? Encaminhou para Nutri, né? Por isso que é super importante uma parceria com pediatras, tá? Porque eles encaminham sim, eles encaminham muito, porque a gente facilita a vida deles. Eles não fazem esse acompanhamento que a gente faz para criança que está com exames alterados, né? Então, detectou o problema, manda para Nutri. E aí a criança vem pra gente com exames alterados. Ou os pais já percebem, né, que a criança já está um pouco mais cheinha, né? Muitas vezes a criança sofreu bullying na escola, isso é muito comum, gente. A criança sofre bullying na escola, vem para casa, chora, reclama, os pais pensam, tá na hora de pedir ajuda, né? Eles já tinham percebido que a criança era mais cheinha, já tinham percebido, né, de que precisavam de ajuda de um profissional, mas sabe aquela coisa que vai deixando e de repente acontece algo nesse sentido, da criança sofrer bullying na escola e os pais virem procurar a gente para né, que a criança chegue no peso adequado.
Então, geralmente, quando a gente fala ali de crianças e adolescentes, é isso. Algumas famílias já vieram para mim porque simplesmente queriam trabalhar a prevenção. Então, já atendi, por exemplo, 2 irmãos que os pais, as crianças, peso adequado, exames adequados, mas a mãe via que a alimentação não estava nada adequada, né? Era todinho 3 vezes por dia, era muita besteira, não comiam fruta, não comiam salada. E aí veio para Nutri, né? E aí a gente fez um programa nutricional de 10 consultas também e a gente conseguiu mudar vários hábitos. Então, geralmente aqui é o que aparece para mim, né? Porque eu não atendo patologias específicas, né? Quando vem algo mais específico, eu encaminho para as Nutris que atendem. Então, meu foco principal é exames alterados, sobrepeso, obesidade, para trabalhar os hábitos. E aí, como funciona aqui? Os pais podem, se quiserem, trazer semanalmente. Não é o mais adequado porque é pouco tempo, né, para a criança construir ali o que a gente combinou, construir o hábito que a gente combinou. Então, geralmente a gente faz um encontro presencial uma vez por mês e a gente faz um encontro online, uma chamada de vídeo, né, enfim, a cada 15 dias para a criança não perder a motivação, né? Então, geralmente por aqui é isso que acontece comigo. E eu faço tanto atendimento presencial quanto atendimento online. Só esse ano eu atendi 2 crianças do exterior. Eu tenho um pacientinho na Inglaterra, eu brinco com ele que ele é brasileiro, mas mora na Inglaterra, né? Até porque meu inglês não é muito bom. Eu brinco com ele que ano que vem eu vou visitá-lo, eu vou lá na casa dele. E eu tenho um pacientinho também de Portugal. Ele é português mesmo, mas a gente conversa, eu no português brasileirado e ele no português portuguesado. Então, quando a gente fala de atendimento de crianças, a gente não precisa nem se limitar só à nossa cidade, né? A gente pode atender o mundo, se a gente quiser, enquanto o nosso CRN permitir. E aí, como funciona receber desse público? De verdade, gente, quando eu tô mostrando aqui, uma aluna fechou um programa de 5 consultas, a outra já marcou 3 pacientes, a outra ganhou R$1.100 de um único paciente. Por que isso? Eu não sei quem aqui é mãe ou quem é pai, né? Mas o que acontece? Os pais deixam de comprar qualquer coisa para eles para cuidar dos filhos. Então, a pediatra falou, seu filho precisa ir na Nutri. O que eles fazem? Abandonam tudo, mas levam na Nutri. E aí, os pais chegam na sua consulta querendo o quê? Que realmente tenha resultados. Se você, na primeira consulta, faz a sua venda, né? Vende o seu programa nutricional, vende mais de uma consulta, mostra o que será feito em cada consulta, mostra todo o acompanhamento, quais são os objetivos, tracem os objetivos juntos, né? E o mais importante, alinhe as expectativas dos pais, né? O ideal é que você venda o programa nutricional, porque qual é a minha experiência? É que se você vende consultas avulsas, muitas vezes, né, às vezes na correria, é a criança na escola que está precisando de reforço, é o pai que está indo viajar para o trabalho, não sei o quê, e a Nutri fica de lado. E aí, se a gente consegue fechar o programa nutricional, a gente já tem o compromisso ali, o nosso enquanto Nutris, os pais e a criança. Então, a gente sabe que nos próximos 10 meses nós vamos estar juntos nessa, né? E com o adolescente, acontece uma coisa que muito se tem dúvidas, né? Como é que eu vou atender adolescente? Aquela coisa toda. Nossa, tá ruim, eu tô numa sombra. Olha só como o sol tá lindo. Deixa eu virar aqui. O sol tá muito lindo hoje, mas ele tá me atrapalhando na live. Mas tudo bem. Com adolescentes é até uma consulta mais tranquila, porque eles são muito de escutar a gente, eles são muito de conversar com a gente, né? E a gente consegue entender melhor o que está passando, por que ela está comendo em maior quantidade, é ansiedade, é medo, é tédio, né? A gente consegue ir conversando para achar soluções do porquê que ela está de repente comendo tudo que vem pela frente e por isso justificando a obesidade dela, enfim. Mas nessa idade é bem importante, a partir ali dos seus 8, 9 anos,
trabalhar bastante a autoestima, né? Inclusive foi uma das perguntas aqui da enquete de hoje no Story. Trabalhar a autoestima da criança é super importante na nossa consulta. Geralmente eu faço isso na primeira consulta, né? Porque se bota no lugar da criança que chega aqui com obesidade, a autoestima dela já tá lá no chão, né? Provavelmente outros profissionais falaram muito na frente dela. Você tem que emagrecer, você né? Até na inocência, mas a gente sabe que isso é falado para criança. E imagina uma criança de 9 anos, né? Que cabeça que ela tem para entender o que é emagrecer, para ela entender o que é saúde. Então, quando você na primeira consulta já conquista essa criança, né? Falando que ela é linda, enfim, tem várias estratégias para você levantar a autoestima dessa criança. Essa criança vai te ver como uma pessoa que ela pode contar, que ela pode confiar, ela vai sentir que você fez bem para ela, né? Deixa eu ver a pergunta que apareceu aqui. Nunca trabalhei com crianças, mas fui convidada por uma escola para dar uma palestra a uma turma. Levei uns cookies saudáveis com suco que fizemos na hora e gostaram tanto que querem para as outras turmas. E agora estou insegura. Mi, se você nunca trabalhou com criança, eu vou te dizer assim, é bem engraçado, né? Que muitas nutris hoje, né, que estão já há anos atendendo adultos, atendendo idosos, ou trabalhando em restaurante, ou trabalhando em hospitais, né, estão cada vez se abrindo mais para a nutrição infantil. E esse despertar muitas vezes vem, às vezes, de uma pós-maternidade não existe, né? Vem com uma maternidade, né? Vem porque teve uma sobrinha ali na família, enfim. E quando você se desperta para a nutrição infantil, é aquilo que eu falei no início da live. O atendimento de crianças é diferente do atendimento de adultos, né? Então, essa prática que você fez ali na escola, com certeza, marcou as crianças. Por quê? Porque você não foi lá dizer o que podia e o que não podia. Você foi lá e trouxe uma oportunidade de uma alimentação mais saudável, provavelmente sem briga, sem estresse, sem discussões, né? O ambiente favoreceu muito com que elas quisessem provar, né? Provavelmente você foi lá muito simpática, muito querida, conquistou aquelas crianças, e de repente, né, elas se abriram para aquilo que você levou para elas provarem, né? E muitas vezes a gente faz isso já na primeira consulta também. Se você recebe ali uma criança que você já sabe que já é mais fechada para produtos saudáveis, né? Por que não já ter produtos saudáveis na sua consulta para ver se a criança vai se abrir com você? E muitas vezes os pais, eles ficam, como é que eu vou dizer, impressionados, né? Ontem, que dia foi que eu estava atendendo? Segunda tarde, né? Que é o dia que eu atendo. Segundo a mãe de um paciente falou assim, a Deia faz milagres, eu nunca vi, né? Porque tem mamão todo dia em casa e nunca quer comer. Aqui a criança detonou o mamão, né? Por quê? O que acontece? A gente vai com jeitinho, né? O jeitinho da Nutri. Aí o que eu falo para os pais? Tá tudo bem, né? Você não é formada em nutrição, muito menos você não tá aí anos estudando nutrição infantil, né? Então, o que eu aplico aqui, a maioria dos pais não consegue aplicar em casa. Mas que bom que você trouxe seu filho aqui, né? Porque aqui ele tá se abrindo, aqui tem uma motivação externa, e aí daqui a pouco ele vai ter a motivação interna para continuar esse trabalho em casa. Criança precisa de motivação, não só a criança, mas o adulto também, né? Então, se a criança não come fruta, e a gente sabe que se ela comer fruta, né, ela vai aumentar o aporte de fibras, e isso vai diminuir os exames alterados, vai melhorar os exames alterados de colesterol, triglicerídeos, glicose. Se ela comer frutas, ela vai se saciar mais com alimentos menos calóricos. Quando ela for comer um pão, quando ela for comer um hambúrguer, uma pizza, ela já vai estar um pouco mais satisfeita e ela vai diminuir a quantidade dos alimentos calóricos, né? Se ela comer fruta, o corpo dela vai estar mais nutrido, vai desinflamar o corpo dela, né? Porque nas frutas tem todos os compostos, as substâncias que cuidam das nossas células. Então não é simplesmente, eu não fiz um cardápio, mas a criança aprendeu a comer fruta. Pô, só isso? É só isso que eu vou fazer? Eu só vou ensinar a criança a comer fruta? Não, olha só quantos benefícios a criança vai ter se ela aprender a comer fruta, e não só fruta, mas a comer ali de 2 a 3 frutas ao dia, né? Que é a recomendação.
Então, a gente tem que alinhar as expectativas dos pais referente a isso também, né? Que é diferente de adulto. E aí, quando a criança passa a comer frutas, no consultório, o que acontece? Ela tem a motivação externa, que é você ali, a nutri dela, a nutri que é querida, que é divertida, que sabe estimular do jeito certo, né? E aí, pode ser que no início ela só queira comer com você, e em casa male quer comer, mas aí chega em casa, passa 1, 2, 3, 4 meses em acompanhamento contigo, de repente ela criou o hábito de comer frutas. Por isso que o acompanhamento precisa ser mais demorado do que só uma consulta, né? Então, com criança é assim que funciona. E os pais entendem, se a gente sabe explicar, os pais entendem como funciona esse processo, né? E a gente vai pesando ali, pelo menos eu peso a cada 2, 3, 4 meses, não peso direto, né? Peço que as crianças não se pesem em casa. E aí, quando a gente pesa, quando a gente mede, né, a gente vai vendo que a criança vai descendo na curva de IMC dela de forma considerável. E nem foi feita dieta, né? Foi de forma leve, como a mãe ali do primeiro feedback que eu coloquei falou, né? Eles nem perceberam, de repente, a criança tinha alcançado todos os objetivos, porque foi leve. Não foi uma restrição rigorosa, não foi uma punição o tempo todo quando ela não conseguia seguir o que a gente combinava. E com certeza o que a gente conquistou nesses 10 meses, ela vai levar para o resto da vida dela. Porque foram 10 meses de construção de hábitos. E esses hábitos, depois de instalados, eles duram para o resto da vida. Então, isso é super importante. Fico sem saber o que mostrar, até falar fico com medo de falar, mais difícil de entenderem. Tentei falar o mais simples possível, mas fiquei assustada. Michele, assim, a forma de falar com criança, a gente só aprende estando ao lado de crianças, tá? Não existe uma faculdade, uma pós-graduação, não existe nenhum curso que diga criancês, curso de criancês, né? Como falar criancês. Você precisa estar na prática, você precisa estar com criança, né? Então, o primeiro passo você já deu, você foi lá, teve a sua primeira experiência com criança, né? E ali você já viu, poxa, eu falei uma coisa ali que ninguém me entendeu, então talvez eu precise falar um pouco mais simples. E de repente você vai ver que você já entrou no mundinho delas, que você já entendeu o mundinho delas, né? E isso assim, eu devo muito ao meu jeitinho com crianças depois que eu entrei em escolas, né? Porque a gente lida com muitas crianças ao mesmo tempo, né? E vai ser o tema da live de sexta-feira, né? Como uma Nutri trabalha com escolas. Então, mesmo que você não queira trabalhar com escolas, mas você precisa ir atrás de crianças para aprender o criancês, tá? Fazer culinária com a sobrinha, fazer atividades de educação nutricional com a vizinha, tá? Vai atrás de criança. É na prática mesmo que a gente aprende como falar com elas, tá? Não tem material para criança, o que você me sugere para fazer para apresentar na palestra? Eu queria fazer alguma brincadeira. E isso é bem individual, tá? Eu não vou conseguir te ajudar aqui na live, porque senão não vou conseguir preparar, continuar falando o que eu programei para hoje, tá? Mas espero já ter te ajudado. Assim, gente, o mais importante, a gente está falando aqui, né, a semana toda, e vamos continuar falando na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, né, que as aulas vão ser liberadas na segunda, na quarta e na sexta da semana que vem. Tá ficando lindíssimas as aulas, espero que vocês gostem bastante. Mas a gente está falando aqui sobre possibilidades dentro da nutrição infantil. Porque acredito que passa na cabeça de muitas nutris, e não só acredito, como eu sei que passa. Porque se eu nichar na nutrição infantil, eu vou atender pouco. Alguém pensa isso? Porque eu já atendo adultos, né? Não tenho muitos, mas tenho um aqui, tenho um ali. Se eu me posicionar como nutri de crianças, eu vou perder esses pequenos clientes e eu vou ficar sem dinheiro. Gente, isso é olha que palavra chique. Isso é uma objeção sua.
O que é objeção? A pessoa coloca uma barreira para a situação, né, que ela quer viver, e aquela barreira impede dela viver aquilo. O que acontece? Quanto mais você se posicionar na nutrição infantil, quanto mais você se colocar na sociedade, nas redes sociais, como nutricionista infantil, mais os pais vão te achar, né? Tipo assim, poxa, a pediatra indicou que eu vá numa Nutri. Você aí que tem filho, vai levar o seu filho numa dentista geral ou vai levar o seu filho numa odontopediatra, que tem todo jeitinho com criança? Aquela odontopediatra que coloca lá o consultório dela todo lúdico, todo cheio de jaleco colorido, e ela dá ali o brindezinho para a criança. Se você fosse mãe, se você fosse pai, você ia levar seu filho onde? Com certeza você vai querer levar na odontopediatra que sabe lidar melhor com crianças, ou que só atende crianças, aquela que o mundo dela é atender crianças. E a nutrição infantil está cada vez mais forte. Se nesse ano, por exemplo, eu fui 4 vezes na televisão, por 2 motivos. Primeiro, que a nutrição infantil tá na mídia, e segundo, que só me convidaram porque eu sempre me coloquei como nutricionista infantil. Não convidaram uma nutricionista geral que de repente atende criança também. Eles procuraram uma nutricionista de crianças. Entende a diferença? E outra coisa, eu acredito muito em energia. Eu acredito muito em foco. Depois que você coloca todas as suas energias, todos os seus focos em criança, vai aparecer criança para você. Mas enquanto você, vou atender adulto, nananana, vai ficar só aparecendo adulto. E aí não vale reclamar no direct pra mim, ou enfim, de que não aparece criança pra você. A sua comunicação não está alinhada para aparecer crianças. Esses dias a gente estava conversando lá na mentoria do Método NutriKids e uma aluna minha falou que só estava aparecendo adultos. Aí eu falei, então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Por que está só aparecendo adultos? Não é à toa. Entrei no Google Meu Negócio dela. Como é que estava o nome dela? Nutricionista materno-infantil e emagrecimento. Tá vendo que esse emagrecimento tá impedindo essas crianças de chegarem? Depois a gente foi olhar o Instagram dela. Ela colocou tentantes, gestantes, bebês, crianças, mulheres, famílias, como o público que ela atende. É claro que vai aparecer adultos, porque ela está divulgando que ela atende adultos. Tá vendo que a comunicação dela tá confusa? Aí, se os pais da cidade dela, por exemplo, tiverem 2 opções, ela e uma outra Nutri que só se divulga como Nutri de criança, ela não atende mais ninguém. Quem que os pais vão escolher? A Nutri de criança. Eu não quero uma Nutri que atende todo mundo, eu quero a Nutri de criança. Entende? Então, assim, por exemplo, eu atendia gestantes. A partir do momento que eu parei de atender gestantes e foquei em bebês e crianças, começou a chover bebês e crianças. Porque eu coloquei o meu foco, a minha energia nisso. E digo mais, né? Eu tenho alunas ali do Método NutriKids que resolveu atender só seletividade alimentar, que é o que a gente vai conversar amanhã na live. Ela não atende criança com obesidade, por exemplo. E chove pacientes. Ela está há 6 meses no mercado da nutrição infantil, atendendo só criança seletiva, e já está com faturamento sólido de R$5.000 ao mês. E aí, o que faz você ainda não se posicionar como nutricionista infantil? É o medo de não conseguir viver de nutrição infantil? E aí eu pergunto, como é que tem nutris que vivem de nutrição infantil? Será que a gente tem o pozinho de perim-plim-plim, o pozinho mágico, que de repente a gente consegue tudo? Ou a gente conseguiu enxergar o potencial incrível de ser nutri-infantil e alcançar as crianças e fazer um atendimento encantador e fidelizar essas crianças? E de repente ter as crianças fixas na agenda. Porque, por exemplo,
Vamos pensar aqui comigo. A gente está falando aqui de atendimento de crianças e adolescentes. Eu atendi em janeiro o João e o Augusto. Ambos eu fechei 10 consultas, por exemplo. Aí em fevereiro eu continuo atendendo o João e o Augusto. E vem agora a Maria Clara e a Fernanda. Tá vendo que eu tô contando só, isso é baixo, tá? Mas só 2 pacientes por mês. Eu já tenho 4 pacientes fixos. Aí, em março, eu comecei em janeiro, fevereiro, em março, mais um e mais 6 pacientes fixos. De repente, eu encho uma tarde toda só de crianças. Eu atendo uma segunda tarde toda, né? E eu já tenho os meus pacientes fixos. Estão entendendo? Então é escolher um público só e não atender vários. Mi, esse assim é o que eu acredito ser melhor e é o que eu vejo que é melhor, tá? Tem um adendo, às vezes assim, poxa, você tá muito ruim de dinheiro e às vezes aparece um adulto ou outro e é o que salva para você conseguir comprar comida, para você pagar as contas, isso acontece. Já estive na pindaíba, já estive muito mal da grana. Quem conhece a minha história conhece, quem não conhece vai conhecer na Semana da Nutri Infantil de Sucesso. E já trabalhei até fora da nutrição, mas em nenhum momento eu me divulguei ou me posicionei como atendendo outro nicho. Eu sempre fui nutri de criança, porque eu sabia que em alguma hora ia dar certo. Eu sabia que em alguma hora eu ia colher o fruto de tanto esforço, de tanta dedicação e que eu ia viver só de nutrição infantil. E na Semana da Nutri Infantil de Sucesso, eu vou ensinar para vocês também que a gente não depende só de consultório, a gente consegue multiplicar nossos ganhos na nutrição infantil, né? Vendo dinheiro entrando de todas as partes, mas não só dinheiro, como vidas sendo impactadas de formas diferentes e não só em consultório, né? Sem sair da nutrição infantil. Sem você precisar trabalhar num asilo, se você não quiser, se você não é feliz. Não que seja um problema trabalhar em asilos, é lindo. Feliz é a nutri que gosta desse nicho. Agora sim, se você é autônoma, se você resolveu ser autônoma, se você resolveu ser empreendedora, trabalhe e empreenda no que você gosta. Porque você vai fazer isso todos os dias da sua vida. Entende? Então, quando a gente é a nossa própria patroa, nosso próprio patrão, a gente tem como escolher com o que a gente vai trabalhar. Escolher em que dia que a gente vai trabalhar. Entende? Então, por exemplo, hoje eu vou atender um pacientinho, mas hoje não é dia de eu atender, né? Eu atendo segunda à tarde, quinta e sexta de manhã. Mas eu tive que encaixar esse pacientinho por uma questão que aconteceu. Mas eu defini que eu vou atender segunda, tarde, quinta e sexta de manhã. E se vocês forem ver meus stories aqui, eu tô sempre segunda, tarde, quinta-feira e sexta de manhã atendendo. Eu tô sempre aqui atendendo porque sempre tem demanda. E claro, é o fator tempo, né? Final do ano vai fazer 4 anos que eu sou nutri infantil. Agora imagina se eu tivesse me posicionado como nutri de crianças, nutri de emagrecimento, nutri de idosos. Será que agora eu estaria vivendo de nutrição infantil? E aí eu digo, não precisa esperar 4 anos, né? Hoje eu ajudo nutris a viverem de nutrição infantil em meses. Em meses você consegue viver de nutrição infantil e ser bem paga pelo seu serviço. Porque eu encurto o caminho dessas nutricionistas com tudo que eu aprendi, com todas as pindaíbas que eu passei, com todas as dificuldades. Eu faço com que vocês, nutris, não passem por tudo isso e de repente vocês já estão com o consultório de vocês, todo lúdico, todo lindo. E vocês vão ver, semana que vem eu vou chamar algumas nutris para falar aqui comigo, de nutris que já estão com consultório próprio, com 8 meses de formada, sócia de uma clínica, com faturamento sólido de 4 a 4.500 reais ao mês, com menos de 1 ano de formada. E atendendo um dia de manhã, um outro dia tarde, um outro dia fica o dia todo em casa, um outro dia só atende de manhã. É isso, nutrição infantil é isso, tá? Dá para ser bem remunerada, bem paga, dá para ter uma vida de qualidade, com tempo para família, para amigos, para si, ou para estudar, né? Depende do que você quer fazer com o seu tempo.
e dá para ser feliz e realizada trabalhando com o que gosta e dá para impactar muitas vidas com o seu conhecimento. Então, quando a gente fala, voltando para o tema da live, como atender crianças e adolescentes, o atendimento de crianças e adolescentes é um atendimento que precisa ser lúdico, é um atendimento que precisa ser mais prático do que teórico, é um atendimento que precisa ser no criancês, com certeza, ou no adolescês, mas isso a gente só aprende se a gente vai para a prática, se a gente não sai do nosso casulo, se a gente não sai da nossa casa, né, do nosso bercinho, para ir para a prática, para enfrentar a nossa insegurança, o nosso medo e aprender com a prática, a gente não consegue viver de nutrição infantil, né? O atendimento de crianças e adolescentes precisa ser mais de uma consulta, com toda certeza absoluta, tá? E já falem isso na primeira consulta. Já deixem claro isso na primeira consulta, tá bom? E o atendimento de crianças e adolescentes precisa ser motivador para a criança. E aí a gente pode motivar de várias formas. Tem criança que só de ter que prestar contas com você todo mês, isso já motiva, né? Por exemplo, eu sempre tive mentorias de tudo, assim, enquanto nutricionistas, agora enquanto lançadora digital, enfim. E aí só de saber que eu tenho que prestar contas para a pessoa que está me ajudando, isso já me motiva a fazer certo. Tem criança que é assim, só de saber que ela vai te encontrar todo mês, ela já se motiva a fazer certo. Tem criança que não, tem criança que precisa de uma motivação a mais. E aí a gente pode conversar com os pais, né? Que se ele cumprir tudo que a gente combinou, quem sabe eles podem dar um passeio com a criança que faz tempo que a criança quer e os pais vão deixando, né? Mas tudo isso tem que ser conversado antes com os pais, se é possível, se financeiramente tá ok, né? Se eles vão ter tempo para fazer isso. Então a criança sabe que ela vai ter a recompensa de tanto esforço, de tanta dedicação, de sair da zona de conforto dela para conseguir os resultados, né? Então, assim, é um combo. O atendimento de crianças é um combo, mas a gente precisa ir para o mundo da criança e entender o que funciona para cada uma, tá? Quando você atende a criança, você orienta também os pais, faz aquela conversa prolongada. Aqui com os pais eu estou sempre nos bastidores, tá? Ou às vezes eu faço uma chamada pelo Zoom ou pelo WhatsApp, ou a gente vai conversando por áudios, tá? No consultório eu uso desse tempo para estar com a criança, mas é uma forma minha de atendimento. Não existe certo, não existe errado, tá? Mas é importante sim, em algum momento você parar e conversar com os pais. Mas na primeira consulta eu já deixo bem alinhadinho que somos uma equipe, né? De que eu, Nutri, vou dar meu melhor, a criança também vai dar o melhor dela, mas eu preciso dos pais dando o melhor deles também, tá bom? Gente, eu espero que essas lives estejam servindo de inspiração aí para quem está pensando em ser nutri infantil, para quem já mas está aí no início, que acha que não vai dar certo. Vai dar certo sim, tá? Existem mais de 3,1, grava esse número, 3,1, não é 1.000, 3,1 milhões de crianças com sobrepeso e obesidade. Isso são dados do Ministério da Saúde. 1/3 das crianças estão com sobrepeso ou obesidade. Se a gente for olhar na rua, hoje é muito mais raro encontrar crianças com peso adequado e é muito mais comum a gente encontrar crianças já mais cheinhas, né? Já mais, não gosto de usar a palavra, né? Mas já mais gordinhas. E aí, quem que vai cuidar delas? Se você tá aí com medo de que não vai se posicionar como nutri infantil, porque porque senão eu não vou atender, não vai ter criança, e aí os pais não vão te achar, porque se você atender todo mundo, na cabeça do pai também vai estar uma bagunça, então ele não vai saber nem quem pode ajudar ele. E aí essa criança vai receber orientação de professora, enfim, de outros profissionais que não são profissionais que estudam só a nutrição,
que não é a nutricionista, você aí que ama criança e ama nutrição. E é isso que as crianças precisam, um profissional que ama nutrição e que ama a criança. É isso que as crianças precisam. A geração de hoje vai viver menos que a geração passada. Por quê? Porque não sabem comer. Quem vai ensinar essas crianças a comer? Somos nós. Então nós estamos aqui unidos em prol de cuidar dessas crianças. Essas crianças que precisam da gente. E assim, além de dinheiro, eu até mandei hoje no canal Esquenta da Semana da Nutri Infantil de Sucesso. Se você não tá lá, entra no canal. Se você ainda não tá, me chama no direct que eu mando o link. A gente mandou por e-mail, mandou nos grupos do WhatsApp. Mas hoje eu mandei exatamente essa fala. Que na nutrição infantil a gente precisa trabalhar por amor, impactar vidas por amor, transformar vidas por amor, plantar a semente hoje para que esse adulto colha todos os frutos lá na frente, para que essa criança colha os frutos lá na frente enquanto adultos. E o dinheiro é consequência. Ninguém trabalha de graça, ninguém vai ficar todos os dias acordando e com motivação se não tiver a recompensa. E a recompensa no mundo adulto é o dinheiro. Até porque a gente tem contas a prestar, a gente tem boletos para pagar, a gente tem sonhos a se realizar. Né? A gente quer viajar, a gente quer a nossa casa própria, a gente quer nosso carro próprio, a gente quer ajudar nossa mãe, a gente quer ajudar nosso tio, nosso padrinho, a gente quer ajudar nossa sobrinha a ir para uma escola particular. Mas antes disso vem o trabalho com amor, vem o atendimento com amor. E de recompensa vem o dinheiro. E essa recompensa é boa, é legal e vale a pena. Vale a pena todo esforço e dedicação. Então não desistam da nutrição infantil, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre as crianças seletivas, como funciona o acompanhamento dessas crianças, né? Que geralmente são crianças maiores, mas também tem crianças maiores que vêm aqui por conta da seletividade. E aí a gente vai conversar como funciona, né? Em relação ao acompanhamento, se tem demanda, se não tem, e toda essa coisa. Tá bom? E sexta-feira a gente vai falar de nutrição escolar. E na semana que vem, segunda, quarta e sexta-feira, vão ser liberadas a aula 1, 2 e 3 da Semana da Nutri Infantil de Sucesso. Tá ficando show de bola e vocês precisam assistir, não percam. Um grande beijo, tchau, tchau!